Era para ser um acampamento tranquilo. João, Clara, Lucas e Mariana eram amigos desde a infância e decidiram passar o fim de semana explorando uma floresta remota, longe da cidade. O lugar era isolado, rodeado por árvores imensas e um silêncio que só era quebrado pelo som do vento ou do canto de pássaros. No segundo dia, enquanto caminhavam por uma trilha pouco usada, João avistou algo incomum. Um poço antigo, cercado por pedras cobertas de musgo. Ele parecia ter sido esquecido pelo tempo, sem corda ou balde. "Olhem isso!" chamou João apontando. Os outros se aproximaram curiosos. "Será que ainda tem água?" perguntou Lucas, inclinando-se para olhar dentro do poço. Clara segurou o braço dele. "Cuidado! E se for muito fundo?" Eles ficaram em volta, espiando, mas o poço era tão profundo que a escuridão parecia engolir qualquer vestígio de luz. Lucas pegou uma pedra e jogou dentro. Eles esperaram e esperaram, mas nenhum som de impacto veio. "Isso é impossível", disse Mariana, franzindo a testa. Ela jogou outra pedra, maior desta vez. Nada. A curiosidade rapidamente se transformou em inquietação. Lucas, no entanto, parecia animado. "Vocês não acham isso incrível? Um poço que parece não ter fundo." João deu de ombros. "Deve ser só muito, muito fundo." A ideia de explorar o poço começou a tomar conta do grupo. Lucas sugeriu: "E se a gente amarrar a câmera na corda e gravar lá dentro?" Depois de improvisarem um sistema com a câmera de Lucas e uma corda de escalada, estavam prontos. Amarraram a câmera com cuidado, ligaram a gravação e começaram a descê-la lentamente. O silêncio da floresta ao redor parecia mais denso, enquanto eles assistiam a corda deslizar para dentro do poço, cada vez mais fundo. João segurava o relógio, marcando o tempo. "Já descemos uns 50 metros. Isso não faz sentido." Quando decidiram puxar a câmera de volta, a tensão era palpável. Lucas ajustou a tela para assistir à gravação e o grupo se reuniu em volta dele. No início, havia apenas escuridão, as paredes de pedra do poço passando devagar. Mas então, algo mudou. A câmera começou a captar sombras estranhas que pareciam se mover. E por um instante, um par de olhos brilhou na tela. Clara deu um passo para trás. "Vocês viram isso?" Lucas pausou o vídeo, mas a imagem na tela distorcida parecia olhar diretamente para eles. A imagem congelada na tela era clara. 2 olhos brilhando no meio da escuridão, fixos na câmera. Mas o que realmente deixou o grupo aterrorizado foi o movimento. Parecia que algo estava se aproximando da lente, como se tivesse consciência de que estava sendo observado. "Isso é algum tipo de reflexo?" perguntou João, tentando soar calmo, mas sua voz tremia. "Reflexo de quê? Não tem nada lá embaixo", respondeu Mariana, cruzando os braços. "A gente jogou pedras, lembra? Não ouvimos nada." Lucas avançou o vídeo com as mãos tremendo. As sombras na tela começaram a se mexer, mas não como se fossem causadas por algo físico. Pareciam vivas, pulsando, tomando formas que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Então, o som começou. Um ruído baixo, como se algo estivesse respirando, acompanhava o movimento das sombras. À medida que a câmera continuava a descer, o som ficou mais alto, mais próximo, até que se transformou em sussurros. Palavras que nenhum deles conseguia entender, mas que faziam seus corações baterem descontroladamente. Lucas puxou a câmera com um puxão abrupto, desligando a tela. "Chega, não quero ver mais nada." O grupo ficou em silêncio. Por um momento, a floresta parecia envolvê-los, o vento assobiando pelas árvores como uma risada distante. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. "E se isso não for só um poço, então o que seria?" perguntou João, nervoso. "Um portal", disse Mariana, a voz baixa. "Já ouvi histórias sobre lugares assim, portais que levam a outras dimensões, ou a coisas que não deveríamos ver." Lucas riu,
tentando disfarçar o medo. Vocês estão viajando. Isso é só uma ilusão. Sei lá, deve ter gás lá embaixo ou algo assim. Mas ninguém estava convencido, nem mesmo ele. O grupo decidiu voltar para o acampamento, mas o poço parecia estar sempre nos cantos de seus pensamentos, como uma sombra que se recusava a assumir. Naquela noite, nenhum deles conseguiu dormir. Clara acordou várias vezes, suando frio, com a sensação de que estava sendo observada. Mariana ouviu seu nome sussurrado, como se o vento estivesse chamando por ela. Lucas ficou encarando a câmera por horas, relutante em apagar o vídeo, mas com medo de assisti-lo novamente. E João, ele teve o sonho, ou pesadelo. Estava parado ao lado do poço, olhando para dentro. Algo dentro do buraco sussurrava seu nome, repetidamente, cada vez mais alto, até que uma mão escura emergiu das profundezas e o puxou para dentro. Ele acordou gritando. O grito de João acordou todos no acampamento. Ele estava sentado, ofegante, o rosto coberto de suor, olhando fixamente para o chão. "O que aconteceu?" perguntou Clara, já sabendo que não queria ouvir a resposta. João hesitou, tentando organizar as palavras. "Eu sonhei com o poço. Ele me puxava." Mariana e Clara trocaram olhares nervosos, mas Lucas apenas suspirou. "É só o cansaço. Estamos nos deixando levar. Isso é coisa da nossa cabeça." "Não é coisa da nossa cabeça", retrucou Mariana. "Eu também ouvi. Alguém me chamando. Vocês acham que isso é coincidência?" O silêncio que seguiu foi esmagador. João se levantou devagar e olhou para a direção onde o poço estava. "Não sei o que é aquilo, mas não é normal. Precisamos sair daqui." Apesar do consenso, ninguém conseguiu reunir coragem para desmontar o acampamento ainda naquela madrugada. Eles se sentaram em volta da fogueira, tentando espantar o medo com conversas banais, mas algo estava diferente. A floresta, que antes parecia cheia de vida, estava morta, sem grilos, sem vento, sem os sons reconfortantes da natureza, apenas um silêncio profundo. De repente, um ruído quebrou o silêncio. O som de algo caindo. Era a câmera que havia sido deixada ao lado da mochila de Lucas. Ela estava deitada no chão, como se tivesse sido empurrada. "Vocês viram isso?" perguntou Clara, olhando ao redor. Ninguém respondeu, mas todos sentiram a mesma coisa. Algo estava com eles. Mariana pegou a câmera, relutante, e olhou para a tela. O vídeo que haviam gravado do poço estava rodando sozinho. A tela mostrava novamente as sombras e os olhos brilhantes, mas desta vez havia mais. Uma voz grave e arrastada começou a sair do alto-falante. "Vocês são meus agora." Lucas tentou desligar a câmera, mas ela não respondia. A tela ficou preta, e o som de sussurros começou a ecoar pela floresta. Era como se centenas de vozes estivessem ao redor, mas quando olharam, não havia ninguém. Então, algo se moveu nas sombras das árvores. Clara gritou, apontando. Era uma figura alta e magra, que parecia deslizar entre os troncos. João deu um passo para trás, mas sentiu algo roçar em seu ombro. Ele virou rápido, mas não havia nada lá. "Isso não está acontecendo", murmurou Lucas, tentando convencer a si mesmo. Mas quando uma gargalhada baixa e gutural ecoou por toda a clareira, eles souberam que não era mais seguro ali. "Voltem para o poço", disse João com os olhos arregalados. "Precisamos acabar com isso." O grupo, sem hesitar, correu em direção ao poço, com o medo crescendo a cada passo. As vozes continuavam a sussurrar em seus ouvidos, como se estivessem sendo seguidas, mas não conseguiam ver quem ou o que as estava emitindo. Quando chegaram, a cena era ainda mais aterradora do que antes. O poço, que parecia ser um simples buraco na terra, agora emitia uma névoa densa e escura, como se estivesse exalando algo muito além da realidade. "Não sei o que está acontecendo, mas temos que fazer algo."
disse Mariana com a voz trêmula. Mas ninguém tinha ideia do que poderia ser feito. A única coisa que todos sabiam era que não podiam deixar o poço ali, inalterado. Lucas, com as mãos suando, olhou para a câmera. Vamos jogar a câmera de volta no poço. Talvez isso ajude a terminar isso tudo. João, ainda muito abalado, assentiu. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, o chão ao redor do poço começou a tremer. As pedras se moveram, como se o próprio poço estivesse vivo, tentando engolir tudo ao seu redor. De repente, as sombras que antes estavam longe começaram a avançar. A figura alta e magra apareceu novamente, dessa vez mais perto do poço, com os olhos agora visíveis nas sombras. Eles estavam mais próximos do que nunca. "Corre!" gritou Clara, mas o som de seu grito se perdeu na crescente pressão da atmosfera ao redor. Era tarde demais. Uma força invisível agarrou os quatro, levantando-os do chão, como se estivessem sendo puxados para dentro do poço. A névoa densa os envolveu, e antes que pudessem gritar por ajuda, tudo ficou escuro. No dia seguinte, o poço estava vazio, como se nada tivesse acontecido. O campo estava silencioso, a floresta tranquila novamente. Mas os quatro amigos nunca foram encontrados. As histórias sobre o poço continuaram a assombrar a região, e as pessoas sempre diziam que, de vez em quando, se escutavam vozes sussurrando no vento, chamando por aqueles que se atreveriam a olhar para o fundo. O poço nunca termina.